Turma, sétimos anos, tudo bom, né? Sétimos anos, como nós comentamos na aula passada, né? Hoje eu quero gravar a primeira parte, a introdução da nossa matéria. Veja bem, calor e energia. E a gente não pode deixar de falar sobre essas leis chamadas da termodinâmica, né, e calorimetria, que nós veremos mais para frente, sobre a evolução da ciência, principalmente da física, no período do século XVIII, que foi o início da Revolução Industrial. Foi um momento em que o mundo ali começou a buscar alternativas para, primeiro, os países que continham uma quantidade de cientistas, de físicos da época, que começaram a revolucionar as máquinas, substituição da mão de obra para um trabalho mais eficiente, que não cansa, né, que não morre em si, né? Parece uma coisa assim, muito fria eu comentar, mas eles precisavam de menos mão de obra, porque a mão de obra dá trabalho, né, gente? Vocês pensarem bem, a mão de obra requer muitos cuidados e ela é limitada. Já as máquinas não, elas têm um trabalho contínuo, um trabalho que vai se aperfeiçoando sempre. E a física ela entrou aí em pleno século XVIII para revolucionar, para ali buscar alternativas para uma melhor produção, uma evolução tecnológica que começou nesse período e aonde até hoje nós temos essa continuidade. Pois bem, Revolução Industrial. Os estudos sobre calor e energia foram intensos no século XVIII, sobretudo na Grã-Bretanha, com o desenvolvimento das máquinas térmicas e a Revolução Industrial. Esse momento histórico gerou grande impacto social e econômico na sociedade europeia. Os produtos da época, produzidos em larga escala, transportados por máquinas a vapor, eram mais velozes, ficariam mais negociados e seriam vendidos a lugares mais distantes, aonde o que acontecia? Na época onde a mão de obra era de grande intensidade, claro que a produção era em larga escala, que era diretamente proporcional pela quantidade de pessoas que estavam trabalhando. Como nesse período a produção queria ser mais, ou seja, a produção tinha que ser ainda em mais larga escala, começou a entrar a parte de calor e energia. Bem, calor é uma energia que se movimenta de um corpo para outro, tá? E esse calor foi aproveitado nessas máquinas térmicas que nós veremos mais adiante. São máquinas que necessitam do uso do calor para se movimentarem, para realizar determinado trabalho. Trabalho em física é uma ação que algum corpo faz ou uma força externa faz para produzir uma ação para uma determinada finalidade. Então o que acontece? A Revolução Industrial ela marcou o início de um movimento tecnológico aonde o calor e a energia ela foi misturada, ela foi colocada no mesmo caldeirão e aí surgiu o quê? Primeiro esboço de uma era tecnológica do século XVIII e até hoje isso daí perdura. O que acontece, turma? Naquela época as máquinas produziam mais do que mão de obra humana, vamos assim dizer. Era mais seguro, tá? Larga escala de produção, transporte em máquinas a vapor eram mais velozes do que carroças, do que trações animais, né? Começou a ser mais barateado, né? Vendiam com mais com um preço até melhor em lugares mais distantes. Então, essa Revolução Industrial, ela foi uma revolução, claro, ela tem tudo a ver com a grande ascensão do mundo científico dentro desse parâmetro capitalista, com certeza. É aí que começou a sociedade a buscar muito mais a ajuda de máquinas para um trabalho mais eficiente, com maior escala de produção e um tempo, né, hábil, do que a mão de obra humana, igual eu falei com vocês, que ela é limitada.
Ora, gente, as pessoas precisam pagar impostos, a empresa tem que pagar impostos, tem que pagar para o trabalhador e tal. E máquina não é ser humano. Máquina, ela é o trabalhador que trabalha em silêncio, né? Então, o que acontece? A Revolução Industrial foi um marco. Foi uma Grã-Bretanha, né, época vitoriana, aquela coisa toda, papapá. E aqui eu acho que vocês poderiam colocar o básico. Máquinas a vapor, mais velozes, mais negociados em lugares mais distantes, tá bom? Agora nós vamos falar sobre o que aconteceu na Revolução Industrial, o que foi construído, o que foi feito. Igual, por exemplo, máquinas a vapor, barcos a vapor, né, que é um exemplo, locomotivas, máquinas de tear, tecidos também foi produzidos em larga escala. Então no próximo vídeo nós vamos colocar agora algumas partes da Revolução Industrial, uma parte bem básica que tem na apostila de vocês no texto, tá bom? Vamos lá?